A presença de uma massa de ar quente que vem atuando sobre a região sul do Brasil favorece com que nós tenhamos temperaturas altas, próximas ou acima dos 30 graus na maior parte das cidades, e umidade elevada combinada com o calor são fatores que são relevantes para que a gente tenha a formação de alguns temporais passageiros típicos de verão que acontecem na maioria das cidades. Enquanto numa região ocorre um pancadão com chuva, trovoada, granizo, ventania, numa área próxima vizinha não passa de uma ameaça. Mas isso na maioria das cidades assim tem esses temporais, né? Um que outro ponto pode até falhar. Lembrando que no oeste, no meio oeste, essa condição ela é mais alta, ela é mais propícia. E é importante também ressaltar que, além desse fator, o calor associado à umidade, tem uma frente fria que atua sobre a região do Oceano Atlântico. Ela atua no Oceano Atlântico, mas ela não tem quase efeito para o oeste, mas é para o litoral. O litoral de Santa Catarina, Grande Florianópolis, a região aqui do litoral, tanto é que já teve chuvisco passageiro nessas áreas, um chuvisqueiro fraco e isolado, mas ainda assim é um efeito secundário, digamos assim, porque ao longo do dia abafa bem e a temperatura também chega próximo dos 30 graus nessas cidades litorâneas, e à tarde e à noite pode ter pancadas com trovoadas mal distribuídas de verão. Nem todo mundo recebe essas pancadas com trovoadas de verão, lembrando que o risco de temporal é maior nas áreas do oeste, meio oeste e de tempestades. Pontualmente, um que outro município pode ter alguma tempestade de verão. Chuva torrencial, vendaval, granizo e algum transtorno. Então não pode ser descartado. Assim como ontem nós tivemos em Pinhalzinho, saudades, aqui no interior de Chapecó também teve transtornos, mas são transtornos pontuais, mas podem estar acontecendo. Então é bom ficar um pouquinho mais atento com relação a temporais e principalmente essa questão de tempestades. Agora, com relação ao comportamento das outras regiões, sem muitas alterações, sol e nuvens aqui no Paraná, pancadas com trovoadas mal distribuídas, risco de temporais à tarde e à noite, um que outro município alguma tempestade, temperatura próxima dos 30 graus, e no Rio Grande do Sul mais nuvens, por conta da influência dessa umidade, favorecida por essa frente fria. Muitas nuvens, momentos de sol e alguns temporais mal distribuídos ocorrem de maneira totalmente aleatória. Um que outro ponto pode ter tempestades. Então a ideia é muito parecida para todo mundo. É importante também salientar que essa mesma configuração dinâmica da atmosfera, ela deve também acontecer amanhã. Só que amanhã tem um outro fator, tem uma frente fria que deve estar, ela já está se formando aqui, dá para perceber que já tem algumas nuvens carregadas entre Argentina e Uruguai, e essa frente fria ela vai avançar sobre o Rio Grande do Sul, vai estar trazendo alguns temporais, algumas pancadas que vêm com chuva forte, trovoada, granizo e ventania, e pontualmente alguma tempestade, né, que possa trazer algum transtorno associado a vendaval, granizo, enfim. Tem que diferenciar as duas palavras, né? E aqui em Santa Catarina, Paraná, a gente vai ter uma mistura entre sol, períodos de muitas nuvens e risco para ter temporais em todas as regiões. Temporais, chuva, trovoada, granizo pequeno e ventania, sem dano. Só que um que outro ponto pode ter a formação e manutenção de tempestades. Então tem algumas cidades que podem ter transtorno associado a vendaval, granizo e ventania por conta de tempestades. Então, além dos temporais, a gente pode ter tempestades severas. Então tem que ficar um pouco atento. A situação é parecida com a de hoje, só que amanhã a condição é um pouquinho melhor. Por quê? Porque tem uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul. Então a gente tem suporte dinâmico. A gente tem um fluxo de ar quente úmido que vem lá da floresta amazônica, a gente tem mais ingredientes que contribuem para a formação e manutenção desses núcleos de instabilidades. Na sexta-feira, nós vamos ter essa frente fria avançando sobre o estado de Santa Catarina, favorecendo chuva, trovoada, risco de temporais entre oeste, meio oeste, serra, já pela manhã, se estende para as demais regiões ao longo do dia. Nesse setor mais ao nordeste aqui de Santa Catarina, bem quente, abafado. Aqui sob a região aqui do Paraná também bem quente, abafado. Aqui já no sudoeste do Paraná já pode ter chuva já pela manhã. E respectivamente ao longo do dia, essas demais áreas, esses demais setores que está quente, abafado, tem indicativo de temporais. E tempestades também. Chuva, trovada, vendaval, granizo, tamanho médio, enfim. Então
tudo nas suas devidas proporções. Aí no fim de semana, como um todo, a temperatura diminui em todas as regiões, não escapa nenhuma. No oeste, meio oeste de Santa Catarina, na sexta-feira já não passa muito dos 22, 23 graus. Até que nas demais áreas, à medida que a frente fria vai avançando, ela vai diminuindo a temperatura. E com relação ao fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, chuvas ocasionais, períodos de melhora, tanto no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, parte aqui da região do centro ao sul, tempo bom, com sol e poucas nuvens. Então, boa parte aqui dessas áreas de Santa Catarina, Paraná, tempo bom, mau tempo, né? Chuva, garoa, períodos de melhora e temperaturas mais amenas, tá certo? Então, boa parte do período é ameno, é uma condição bem típica de outono. Então, primeiro vem o calor, o risco de temporais, tanto hoje quanto amanhã, sexta-feira, nessas áreas mais aqui do Nordeste, Santa Catarina, que o risco é maior. E depois vem a temperatura mais amena, agradável. Então o calor antecede a passagem de uma frente fria. Isso deve contribuir para temporais, tempestades, que podem vir com algum transtorno. Lembrando que isso é importante ressaltar, tá? Isso é bem importante estar salientando. Temporal é chuva e trovoada, granizo pequeno, ventania. Aquelas rajadas antes de chegar um temporal, assim, venta bem, balança bem as árvores, isso é ventania, 40, 60 km por hora. Então temporal é normal, temporal é o que acontece, não tem dano. Só que embebido a uma célula de temporal você pode ter uma tempestade, aí tempestade é diferente. Tempestade, você tem chuva torrencial, vendaval, pode ser por tornado, pode ser por microexplosão, pode ser por frente de rajada, granizo do tamanho médio a grande. Então, as consequências elas têm uma proporção muito maior numa tempestade. E a gente chama de tempestade ou tempestade severa, né? Então, quando a gente tem condições propícias, né, dentro da atmosfera para ter esses resultados, né, que dentro da ciência aí a gente consegue estar prevendo o que pode acontecer durante as próximas horas, próximos dias. Então, por isso que é interessante ter essa diferenciar, né? Claro que são sinônimos, temporal e tempestade são sinônimos, né? Mas só que eu, particularmente, para não banalizar a palavra e para as pessoas saberem o nível de perigo, eu uso assim, né? Quando falo tempestade, quer dizer que pode ter transtorno. Quando é temporal, só a chuva trovoada. Entende? E a mesma coisa com ciclone, né? Ciclone também é a mesma coisa, eu só falo a palavra ciclone quando realmente a gente tiver um ciclone bomba, ou quando, sei lá, pode trazer ventos muito fortes para uma região. Então tem toda essa diferença. Tá bom, pessoal? Então seria isso. Primeiro o calor, os temporais, as tempestades, depois a temperatura amena, certo? Então sexta e fim de semana já ameniza na maioria das regiões. Destaque para o oeste, meio oeste, as regiões aqui do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná e aqui no litoral, nordeste de Santa Catarina, litoral do Paraná, esquenta primeiro e depois vem a temperatura amena. Lembrando que na próxima semana assim fica agradável na maior parte das cidades e de quarta-feira para frente começa a esquentar de novo. Então a chuva que acontece é muito boa para qualquer cultura. Só apenas no fim de semana e a próxima semana essas temperaturas mais amenas em combinação com a chuva pode resultar em algum tipo de manutenção de doença, fungo aí para o feijão, principalmente a antracnose, algo do tipo, sabe? Então é bom só ficar ligado nessa questão, mas isso a gente vai discutir mais para frente. No momento a chuva é muito bem-vinda para nós, principalmente aqui do oeste, sudoeste, noroeste do Rio Grande do Sul, então é muito bem-vinda. E seria isso, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem sempre as notificações. E eu sempre estou publicando vídeos aqui na segunda, na quarta, na sexta-feira, para não ficar uma coisa muito repetitiva, né? Para vocês fixarem bem a previsão que eu estou colocando, né? Para estar mostrando, né, o que vai acontecer com detalhes, né? E a gente volta a ter o próximo vídeo na sexta-feira. Então se inscreva, divulgue para os seus amigos e a gente vai trazendo aí as informações aí ao longo dos próximos dias. Grande abraço e até mais.